Podes Hora! Seja muito bem-vinda ao programa de podcast que inspira você a tomar a melhor decisão da sua vida, que é empreender na área da educação e crescer o seu negócio, escalar, construir a vida que você merece. Eu sou Zora Viana, sou expert em criar e vender produtos educacionais e estou com duas convidadas poderosíssimas hoje para um tema de autoridade. Vamos falar sobre como construir autoridade, como se destacar, como se colocar no mercado, enfim, né? Muita coisa boa. A gente já estava gravando o podcast só nos cumprimentos iniciais. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje estou com a Silvia Brunelli. Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Silvia, ela é presidente da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil, é idealizadora e DPO, advogada e relações governamentais da maior Associação de Profissionais de Proteção de Dados da América Latina. Também é membro efetivo da Comissão de Cibersegurança da OAB de Guarulhos, advogada especializada em proteção de dados, que é um tema que está em altíssima questão, relações governamentais e entidades associativas. Ela é advogada com mais de 30 anos, com essa carinha, né, gente? Nós vamos ter que fazer um momento mulher aqui para a gente entender isso. Advogada com mais de 30 anos de atuação, CEO da SPA, Gestão Empresarial e Treinamentos, escola especializada em treinamentos sobre Lei Geral de Proteção de Dados e que também é reconhecida pelo MEC como extensão universitária através da FEX Digital. Silvia, seja muito bem-vinda ao Podes Hora. Como é que tá para você falar sobre autoridade? O que significa isso para você? Primeiro, quero agradecer o convite, né, de estar aqui. E é muito importante as pessoas entenderem que para você conseguir escalar os seus negócios, você precisa de duas coisas. Aprender a estar no digital, porque hoje qualquer pessoa comum com um microfone e uma conexão de internet, você consegue criar sua autoridade. E segundo, não ter medo de falar sobre o que você é boa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Descobre no que você é boa e você vai conseguir sucesso. E quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu defendo que o seu óbvio é o milagre de alguém. Tá tudo a ver com isso. E não estava nem combinado, hein? Agora eu quero apresentar a nossa segunda convidada de hoje. Nessa temporada, nós vamos fazer uma experiência diferente. Você já está acompanhando. Eu estou aqui com a Jordana. A Jordana transforma a vida de pacientes e de colegas médicos. Ela concilia o público final com o público profissional. Jô, seja muito bem-vinda ao Podes Hora. Muito obrigada pelo convite, Zora. A gente já está junto há algum tempo. Realmente a Zora me ajudou bastante aí a desenvolver meu produto digital e didático aí para os colegas médicos. Eu já venho atuando na medicina, sim, há alguns anos, né? Há 10 anos, mas especificamente na área da medicina esportiva há 5 anos. E tenho dado mentorias dentro do consultório, também há 5 anos para colegas médicos, e ano passado para cá a gente estruturou um modelo mais escalável também, né, e digital para os colegas que gostariam de passar comigo mais tempo de modo online, né, não tanto no presencial, e a Zora me ajudou bastante nisso. E a Jordana também é minha médica, tá, gente? Então, eu não tenho esse corpinho aqui só porque eu sou dedicada, né? Eu também tenho a ajuda dela para poder fazer isso. A Jo já faturou 10 vezes mais em um ano com consultoria particular e ela é especialista em ortopedia e medicina esportiva. Além de médica, ela também é muito empresária, está decolando o seu negócio na área da educação. Ela aplica cursos, mentorias para colegas médicos e concilia muito bem o público final com o público profissional. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Isso mesmo. Muito bom. Pessoal, para a gente começar, eu acho que não dá para a gente não começar do começo, né? O que é autoridade? O que significa? Porque hoje em dia existe uma confusão entre... Eu vejo muitas pessoas perguntando assim na minha caixinha, Zora, como é que eu construo autoridade? Que o pessoal, na verdade, está falando de como que comunica a autoridade, porque a autoridade elas já têm, não é verdade? Então, vamos começar com a Silvia. Silvia, qual que é a sua visão sobre construir ou comunicar? Exato. Uma vez eu vi um
o experimento científico social falando sobre a autoridade percebida. Então, a pessoa estava no meio da rua, era um experimento americano, estava no meio da rua, vestido com um terno, havia uma pessoa com uma câmera grande, ele estava com um microfone e ele falou um absurdo. Você sabia que caiu sei lá, vou inventar aqui, tá? Que caiu um asteroide nos Estados Unidos hoje e colocava a pessoa. Eu fiquei sabendo, inclusive. E era tipo invenção da cabeça deles. E qual que era a história? Se você tem um microfone na mão e a roupa certa, você cria uma autoridade percebida nas outras pessoas. E aí fizeram uma outra, e aí tem conexão com a Jordana. Olha só, coloca a pessoa toda de branco, com o estetoscópio pendurado, ela não é médico, mas todo mundo vai tratá-la como se ela fosse. Então, a autoridade, ela é percebida. Então, talvez ela não seja construída, mas ela seja percebida. E você usando as ferramentas certas e a comunicação certa para o público certo, você consegue construir ou fazer a sua autoridade ser percebida. A verdade é, como a Silvia falou, é que na verdade ela é construída em parte pelo que a pessoa é, de forma exatamente também como a Silvia começou o nosso podcast hoje falando, que a gente se descobrindo no que a gente é boa, a gente realmente vai construir uma autoridade porque a gente passa segurança no que a gente faz. Mas hoje em dia, principalmente falando do digital aqui, não tem mais como fugir, quem não está no digital está fora de qualquer mercado. Sim, eu concordo que a autoridade hoje ela é muito mais percebida do que construída. Não basta ser um bom profissional se não passar essa percepção, né? Então, no mercado digital, especialmente, as pessoas valorizam mais quem se coloca, se posiciona adequadamente, comunica verbalmente e não verbalmente, de maneira que vá passar uma autoridade maior do que mesmo aquela pessoa que seja muito boa na área. Então, por exemplo, um médico. Não basta ser muito, muito bom médico se ele não passar essa comunicação, essa autoridade de forma verbal ou não verbal, de vestimenta, né, de imagem, de maquiagem, cabelo, enfim, mulheres e homens envolve os dois, né, a beleza, ela é envolvida nessa parte da autoridade sim, e não tem como negar, não tem como fugir. Então, a percebida, com certeza, hoje é mais relevante do que a construída, não negligenciando a construída, né, a segurança de base, o que a pessoa é, mas a percebida hoje é mais relevante. Exato, uma outra coisa que é bem legal falar é que a gente tem que tomar cuidado nesse momento para não ficar com aquela impressão de eu estou falando bem de mim, e aí entra o ego, e o ego vai afastar quem está te vendo. Então, você tem que ter alguém falando sobre você, não você falando sobre você. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Eu sou incrível porque eu faço isso. Ninguém quer saber se você é incrível. As pessoas querem aprender com você o que você tem a ensinar. E o jeito que você ensina vai criar a tua autoridade, não você falando de você mesmo. E é uma linha muito tênue e, na verdade, eu usei a referência da linha, mas acho que é uma balança, porque hoje em dia, com o volume de informação no digital, eu acredito muito que a gente precisa trabalhar os dois pontos. A gente precisa ter tanto pessoas falando sobre nós e dando depoimentos sobre nós, né? Vocês duas são clientes das minhas empresas. Isso é importante, né? Ter vocês falando do meu negócio, mas também é importante a gente se posicionar. Então, como que a gente equilibra esse falar bem de mim, e não deixar o ego invadir, porque a gente também tem que falar, não, eu sou a melhor do mercado, eu sou líder de mercado, Então, essa é uma balança que a gente precisa equilibrar e que não é fácil, porque é muito sensível quando a gente fala muito bem sobre a gente, não cair na questão do ego, ou da prepotência, ou da arrogância. Que pode afastar cliente. Exatamente. Então, como que a gente coloca isso na balança de maneira prática? Como eu falei, como eu acho que a autoridade ela é percebida, se eu entrego muito para o meu cliente, na cabeça dele já está instalada a minha autoridade. Então, é o que a Jordana falou, é o se posicionar, é o falar bem. Então, uma coisa muito importante você vai falar em público, faça um curso de oratória.
Busque falar direito, que a pior coisa que a pessoa pode ser o melhor expert, mas quando ele cai no nós vai, nós foi, não tem como. E a outra questão, Silvia, que eu acho que a gente mais mostra a nossa autoridade sem realmente ficar falando da gente, é a gente entregando o resultado. Nosso resultado vai mostrar quem a gente é fatalmente, né? Então, por exemplo, na minha área, eu vou mostrar resultados de emagrecimento, de melhora de performance, da melhora da celulite, da estética, da queda do cabelo, enfim, os N motivos pelos quais meus pacientes me procuram. Então, quando eu entrego e mostro esse resultado, não só para o meu paciente, que vai me reconhecer e trazer novas indicações, então aí o resultado vai estar sendo mostrado por outros, mas eu posso sim mostrar, por exemplo, no meu Instagram, na minha rede social, os resultados que eu tive. Dessa maneira, eu não falo sobre mim, eu falo sobre os meus resultados e isso constrói minha autoridade. Certeza. Resultado, ele eleva muito mais a percepção. Porque é aquela história, né? Para falar, qualquer papagaio fala. Agora, mostrar que funciona é outra coisa. Faz muito sentido mesmo. Muito bom. E mostrar resultado é um tabu. Quem já está no digital já está meio destravado para isso, mas quem é muito do off, às vezes fica, mas eu pergunto para a pessoa, eu peço depoimento, não peço? Como que eu faço as pessoas falarem de mim? Porque eu, pelo menos na minha experiência, não basta você entregar um bom trabalho. Não é todo mundo que tem esse comportamento de retribuir elogiando, divulgando. Tem pessoas que, você fez um bom trabalho, ótimo, é o mínimo. Sim. Você entregar um bom trabalho. Então, como que vocês praticam, né, nos negócios de vocês esse incentivo ao compartilhamento da experiência para você ter depoimento, né, prova social, todos esses temas que são tão importantes para a gente continuar sendo percebido? Vou contar um segredo. Conta. Pode? Pode. Já deu 10 minutos, já começa a caixinha já começa a abrir. Vou contar um segredo. Como que eu faço para que os meus alunos me deem depoimentos sinceros? Quando o aluno termina o curso, vai dar trabalho. Gente, ganhar dinheiro dá trabalho, tá? Deixa eu explicar para vocês. O aluno terminou o curso, fez a prova, recebeu o certificado do MEC. Graças a essa pessoa que caiu na minha vida para me abençoar. E aí, o que eu falo para ele? Olha, chegou o seu certificado, eu tenho que fazer uma cerimônia de entrega desse certificado. Ótimo. E nessa cerimônia, que é uma reunião no Zoom, porque todos eles estão online, o meu curso é online, eu faço as perguntas que eu quero que eles respondam. Tipo assim, o curso atendeu a sua expectativa ou superou? Explique mais por quê. E aí ele vai contar a experiência dele como aluno. E você chama em grupo? Não, individual. Ótimo. Filmado primeiro, óbvio. Eu peço a autorização dele para usar a imagem e a voz dele. Né? Lei de proteção de dados. Como marketing. E eles me autorizam e aí eu uso. E assim, tem gente que é difícil tirar. Nossa, você não fala. Então eu nem vou. Agora tem gente que você faz uma pergunta, ele dá um discurso que você fala, eu não teria escrito um script tão bom. Porque é do coração. Sim. E tem pessoas, teve uma pessoa, por exemplo, que ela falou para mim, eu já fiz 3 MBAs, não faço outro, mas o teu curso é melhor do que qualquer MBA que eu fiz. Olha que incrível esse depoimento. É uma validação absurda, né? E eu faço a mesma coisa, Silvia, no final das minhas mentorias. Com corpo físico, né? Vamos falar das mentorias, mas vamos falar de negócio físico perfeito, também. Exatamente. Só emendando aqui, como a Silvia falou das mentorias, eu fiz a mesma abordagem, né? Para o digital, eu dou as minhas aulas de 15 em 15 dias ali para os colegas médicos e também plantão tira dúvidas semanalmente. Então, a gente tem uma abordagem muito online. E aí eu também pedi que eles fizessem, no final do grupo da mentoria, ali no fechamento, perguntas direcionadas já específicas, como a Silvia falou também, para que eles respondessem falando diretamente e indiretamente, tanto da mentoria como da minha pessoa. Então eu não forcei nada, mas eles me validaram respondendo aquelas perguntas e realmente superou as expectativas também, porque eles acabam abrindo o coração no momento que eles estão mais emocionados, que a entrega foi verdadeira, que eles fizeram um fechamento e viram, né, como a Zora me ensinou, inclusive, a aplicar uma ferramenta de início e de final aí da mentoria, de eles visualizarem o crescimento deles, porque se a gente não aplica esse tipo de ferramenta, muitas vezes eles
cai no esquecimento, a vitória do dia a dia ela não é mais percebida. Então, quando a gente faz um antes e um depois mais robusto, né, bem estruturado, também por uma metodologia, tudo a Zora me ensinou, eles conseguem visualizar, opa, onde é que eu estava no zero e onde eu tô agora. Nossa, realmente eu fui muito transformado, fez muito sentido essa mentoria. Então, no momento adequado, pedir um feedback, saber as perguntas certas, né, é interessante. E no dia a dia, para os meus pacientes no consultório, o que eu faço? Dupla abordagem. Eu dou meu WhatsApp Business para cada um, tá? Então, eu deixo em aberto a possibilidade diária de comunicação comigo e acontece a validação genuína a cada mês, a cada semestre, a cada 3 meses, no momento que vier uma necessidade de eles verbalizarem para mim. Então, se no segundo mês aumentou muito a libido, muito a disposição, ela está performando muito no treino, que é mais ou menos, ela vai me escrever. Então, eu tenho validações pelo WhatsApp genuínas que volta e meia eu posto meus stories falando, olha, todo dia recebo essas mensagens dos meus pacientes, então isso já é uma prova de resultado genuíno, que eu nem perguntei. E a outra questão que a Zora acabou de levantar é o seguinte, eu posto propositalmente, quem não está na rede social e ainda está intencionando entrar, né, na rede social, tem que saber disso, tudo tem que ter uma intencionalidade. Então a minha postagem do café da manhã, do meu corpo, sem ser vulgar, mas quando eu vou malhar com a roupa de academia, todos os dias eu posto, todos os dias eu recebo um feedback, corpo perfeito, inspiração. Essa mensagem eu também printo e coloco na validação dos stories todo dia. Por quê? Porque realmente, como a Silvia falou antes, a gente introduzir nosso podcast agora, falando nós nos bastidores aqui, as pessoas nos validam muito mais do que nós mesmos, às vezes, sabe? A gente não enxerga, às vezes, o nosso corpo. O meu corpo já é assim pra mim desde os 14 anos, desde que eu malho, jogo vôlei, corro a vida inteira. Óbvio, pra né? mim é meio normal. E as pessoas falam, nossa, corpo dos sonhos, corpo... Então, assim, quando a gente recebe isso... É realmente inspirador até pra gente. A gente nos reconhece e a gente acaba Reforça postando. pra gente mesmo a nossa Exato. autoridade, né? Isso mesmo. Agora a gente, aprofundando um pouco mais, vamos descer mais um degrau e começar a trazer alguns exemplos práticos de comunicar a autoridade, né? Porque eu não acho que... Eu tô partindo do pressuposto que todo mundo aqui já tem pelo menos 10 anos de experiência na sua área, né? Porque a minha audiência é composta aí por homens e mulheres que já têm know-how, né? E tá querendo transformar isso num negócio educacional ou escalar, crescer. E existem muitos erros que a gente comete em autoridade com... exemplos pequenos. Hoje, inclusive, eu mandei mensagem para uma mentorada, porque vira e mexe eu dou uma zapiada, né? O que elas estão fazendo no Instagram, né? Se tá indo bem. E aí ela postou uma foto feia. Eu falei pra ele, eu sou muito direta. Vocês me conhecem, eu não dou volta, né? Eu falei, olha, você precisa parar de postar coisas feias. Sim. Eu não tô te falando que você é feia, mas esta foto está feia. Não poste. É melhor você postar uma tela preta do que você postar essa foto. E aí ela agradeceu, porque elas já me conhecem, já entendem, né, que eu faço esse tipo de intervenção, mas ela já tem conhecimento e mesmo assim ela cai nesse erro. Então, eu tô trazendo esse exemplo, mas eu queria que vocês comentassem cuidados que vocês têm, práticos mesmo, sabe, do dia a dia, para não deixar essa autoridade que vocês já construíram ser corrompida. Exato. Eu dou uma aula sobre isso, inclusive, Zora, falando para as pessoas terem cuidado com o que elas postam nas redes sociais, não sobre ela apenas, você no caso está falando da pessoa, mas do que tem atrás. E aí eu pego uma imagem, que inclusive eu vou compartilhar com eles, para eles colocarem aqui para vocês entenderem. É uma moça maravilhosa, linda, de rosto, de corpo, num vestido de paetê preto, com uma fenda até aqui, e ela está tirando uma foto no espelho para mostrar como ela está linda. Só que o quarto desta mulher... Nossa. Tem comida jogada no chão, tem refrigerante, tem maquiagem. Tá uma bagunça. E essa imagem viralizou pelo motivo errado. Não por ela ser linda e estar vestida com um vestido maravilhoso. Mas todo mundo falando, essa mulher é uma porca. Olha que absurdo o quarto dela. Então, tome... E às vezes não era nem o quarto dela, né? Às vezes foi no quarto do irmão. Sei lá. Não, acho que era dela. Parecia que era dela. E aí o pessoal que não vale nada já fez uma montagem como deveria ser. Recortaram ela e colocaram num quarto bem arrumado, né? Então, assim, cuidado com o que tem atrás.
É. A tua casa de repente é muito simples, não tem um lugar bonito, vai na frente do teu guarda-roupa, é uma porta branca ou é uma porta marrom, pelo menos não vai ter nada feio, não vai ter, por exemplo, uma parede que está precisando pintar. Ou então tem algo pior. Tem uma outra imagem que eu gosto de colocar também, que a pessoa foi fazer uma selfie no espelho, no banheiro, só que a mãe dela estava sentada no vaso. E refletiu. Gente, é sério isso. São imagens reais de internet. Por quê? As pessoas olham só para ela e esquecem de olhar o entorno. Então é importante. Outra coisa que mata qualquer autoridade. Sextou, chope, balada. Gente, se eu vou contratar uma médica que vive na balada bebendo, eu vou ter a seguinte ideia. Será que ela é alcoólatra? Sim. Porque só fica postando bebida final de semana? É. Isso mata. Então, assim, você pode beber, você pode provar, vai. Só não coloque isso no seu perfil profissional. Se não postou, não aconteceu. Exato. Ninguém tá vendo, ninguém tem uma câmera escondida acompanhando você. Exatamente, essa é a linguagem que a gente estava comentando também no início do podcast aqui nos bastidores, que é a linguagem não verbal. Não é só o que a gente vai falar que vai nos trazer autoridade, nossos resultados que a gente estava falando agora há pouco, mas sim a linguagem não verbal, que é a nossa maquiagem, nosso cabelo, a nossa vestimenta e o nosso cenário, né? E no cenário seria isso, a casa desarrumada ou a cozinha desarrumada. Então a pessoa vai prestar atenção, não adianta eu estar aqui blazer, tudo, e estar com um cenário no fundo que não condiz com o que eu vou comunicar, até mesmo se eu vou falar agora, eu responder uma caixinha de pergunta do meu consultório falando sobre parte hormonal e eu tiver em casa, não combina tanto do que comparado se eu tiver no meu consultório. Eu posso responder em casa, eu faço isso, também tudo, como eu falei, é intencional. Eu respondo em casa caixinhas de perguntas bem relacionadas a treino, dieta, ou quando eu não estou em casa, então, e quero responder algo mais formal, eu faço um fundo preto e escrevo. Fazer essa mescla, entendendo se eu não estou num ambiente e também com a sonoridade ruim, né? Eu tô lá gritando, ou então ninguém tá entendendo porque eu não mixei ali um microfone, eu tô na rua com carros passando. Não faz sentido. Eu respondo caixinha de pergunta na rua de propósito de vez em quando para ficar descontraído e a pessoa fazer um movimento que é aquele acompanhamento da gente para fazer como fosse um efeito novela. Os stories fazem isso com a gente, onde eu estou indo, as pessoas estão me acompanhando, então tem um porquê de eu responder na rua, na academia, em casa e no meu consultório. Só que também eu fazer uma resposta num cenário que não condiz, ou gravar um reels sobre terapia hormonal, querendo falar algo muito formal dentro da minha cozinha, às vezes não combina, então eu vou responder aquela caixinha de pergunta de propósito, num fundo preto, que não vai confundir o meu público. Tem que ter noção disso, né? Essa autoridade, ela é comunicada de modo verbal e não verbal. E eu faço um paralelo disso com parar de fazer as coisas no automático e parar de querer fazer volume ao invés de fazer o suficiente. Eu tenho um lema que é: faça o suficiente, não faça de mais e nem de menos. E quando você para pensar, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão meio divididas em dois grupos. Tem o grupo que quer modelo para tudo. Me dá um modelo que eu vou só copiar e colar. E tem o grupo que faz, né, da cabeça, de acordo com o humor. Mas eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. Desculpa, as pessoas não vão aceitar você como você é. Então, acho que existem esses dois grupos e a gente precisa criar um terceiro grupo, que acho que vai muito ao encontro do que vocês estão falando, que é pensar. Você é inteligente, você tem experiência, tem know-how, você tem já autoridade. Para você comunicar essa autoridade, basta você pensar, né? Como é que eu comunico essa autoridade? E aí, para a gente trazer exemplo prático, eu gostaria que vocês citassem algo que vocês fizeram, que vocês implementaram, ou que vocês, algum convite que vocês receberam, ou algo que vocês fizeram de maneira intencional para comunicar a autoridade. Tem algum exemplo? Tenho. Inclusive, eu tô com ele aqui. Parece que foi combinado, mas não foi. Eu escrevi um livro sobre como elaborar uma política de privacidade. É o único do Brasil, ele está quase já best-seller. Porque as pessoas não sabem construir uma política de privacidade. Elas usam aqueles banners de consentimento que, se você está usando, é nulo, tá? Não pode. E aqui você vai ter o passo a passo, inclusive com os modelos, que as pessoas gostam também. Então, você tem um passo a passo seguindo o que a Lei Geral de Proteção de Dados determina. E eu tinha um sonho de escrever um livro, porque eu sei que o livro, ele aumenta a autoridade. Se você fala, eu sou escritora de um livro, muda completamente sua percepção. Só que aí, Zora, eu vou contar outro segredo para tua audiência. Eu esbarrei nas editoras.
Porque para você passar da barreira da editora é muito difícil. E aí, graças a Deus... E as pessoas acham que você tem que ser descoberto, né? Exato. Pelas editoras, e não é verdade. Exato. Não, mas aí eu vou contar o segredo. E aí, assim como eu, vocês sempre dividem o segredo do sucesso. E tinha uma menina de 14 anos que fez um vídeo dizendo assim: você não precisa de editora para publicar um livro. Porque existe uma editora que ela imprime sob demanda. Porque o que acontece? Quando eu vou mandar imprimir um livro numa editora, eu tenho que colocar 15, 20, 30 mil reais na frente. E essa editora não, você manda tudo para ela imprime sob demanda. Então não passa nem por mim. Quando a pessoa compra lá na Amazon, na Americanas, nas plataformas que eles disponibilizam, eles imprimem e mandam para a pessoa. Eu não tenho nenhum trabalho e eu recebo uma vez por mês os direitos autorais que eu escolhi ganhar. Então, eu coloquei o valor, quanto eu quero ganhar, e eles põem a margem deles de lucro em cima. Muito É interessante. incrível. Muito Não sei interessante. se eu posso divulgar o nome. Pode, claro. O nome da editora chama Clube de Autores. A gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês também, tá? Então, repete só. Clube de Autores. Perfeito. Coloca lá Clube de Autores, faça lá o teu cadastro. Eu não trabalho para eles, gente. Só que eles me trouxeram a ferramenta que eu precisava. Né? E aí eu sei que você tem um e-book incrível que você tenta vender, e as pessoas às vezes querem... Gente, o pessoal mais velho que é o livro físico. Sim. E sabe o que alavancou demais as vendas do meu treinamento? Para os 5 primeiros matriculados, eu mando um livro autografado. Isso aumentou em 35% as minhas vendas, no primeiro minuto. Poderoso demais. Poderoso. Entendeu? Muito então bom. são segredos do meu sucesso que eu tô contando para você. Muito bom. É, muito legal. E você, Jô, o que você fez ou qual o cuidado prático você tem no dia a dia que deu um salto de autoridade, assim, de percepção de autoridade? Sem dúvida, estar em masterminds e conectado com pessoas que estão acima, à frente de mim, né? E não é no quesito melhores em aspectos, eu digo, profissionais, na área médica, e sim no nível empresarial. E melhores é muito relativo. A gente está falando, por exemplo, eu me relacionei com a Zora, que estava à minha frente. Isso fez muita diferença, porque, claro, eu realmente entrei na mentoria dela, no Mastermind, ela me ajudou num produto específico, só que ela me conectou com outras pessoas. E assim, em esses outros Masterminds, com essas outras pessoas, eu reconectei com novas. E todos os dias eu presto atenção e faço isso. Às vezes chega ao ponto de, naturalmente, hoje não ser mais tão intencional. De tantas relações que a gente vai criando nesses ambientes, eles vão nos conectando naturalmente, porque a gente mostrando nossos resultados, sendo genuíno, humilde, as pessoas mesmo vão vendo o quanto que a gente oferece também de engrandecimento aí para outros, e eles vão nos conectando. Então hoje o que eu presto muita atenção? Não forço estar com pessoas que vão me elevar de nível, mas ajo de maneira muito natural, genuína, entregando resultados com as pessoas certas, porque elas naturalmente vão me levar para outras pessoas certas. E hoje, para mim, é o que mais está fazendo diferença. Ontem mesmo, eu comentei, atendi o Pedro Quintanilha, né, e a esposa dele, e trato eles ali como casal empresários, e me conectaram com outras pessoas. Eu também fui conectada com eles, por outros empresários. Então, é uma rede infinita, né, que a gente mostrando nossos resultados e sendo bom no que faz, realmente a gente vai prosperando nesse segmento. E é o famoso networking, que ele não acontece, tá, gente? Você precisa pagar para construir esse networking. Exatamente. Não é uma mágica que acontece. E sabe que é uma coisa muito interessante? Assim que eu me formei em 93, o meu pai falou assim para mim: esteja em ambientes de palestras, esteja dentro... E eu nunca fiz. Porque para mim, naquele momento, na minha cabeça, eu tinha 22 anos, a gente não tem maturidade, eu não tinha essa maturidade. Eu achava que aquilo era uma perda de tempo, eu não tinha enxergado a riqueza daquilo. E hoje a gente paga centenas de milhares de reais para estar nesses lugares, sentar nessas mesas e ter realmente conversas em níveis que a gente não tinha imaginado, com pessoas que estão onde a gente quer chegar
e nos inspiram e nos ensinam. É maravilhoso. Muito bom. E um outro elemento de autoridade que eu enxergo e vejo, nós já temos mais de 600 cursos que foram credenciados através da Faculdade de Experts Digitais, inclusive a FEX Digital é uma das patrocinadoras dessa temporada do Pods Hora, para você saber mais sobre como você pode transformar o seu curso, a sua mentoria, a sua consultoria, o seu método em um produto educacional reconhecido pelo MEC. Você pode olhar aqui na descrição desse vídeo, acessar, entrar no nosso site fexdigital.edu.br para você descobrir como que você pode fazer esse processo. Nós também percebemos o quanto o reconhecimento como extensão universitária, como pós-graduação, como um tecnólogo, um curso de graduação personalizado para a sua empresa, para o seu negócio, como que isso também amplia a nossa autoridade, né? Fortalece a nossa autoridade, porque é como um selo de reconhecimento de um órgão maior. E eu percebo muito isso, inclusive esse mercado começou comigo, né, reconhecendo o meu próprio curso. Eu não sei se vocês sabem dessa história, Não. mas em 2020, né, eu lancei o meu primeiro infoproduto e ele era para profissionais. E eu falei, gente, eu preciso de um reconhecimento maior, que não seja meu. E sou sócia da Faculdade de Brasília, que foi a primeira faculdade, inclusive, que viabilizou esse trabalho junto com a gente, né? Foi muito parceiro, porque nenhuma faculdade tinha interesse em fazer esse trabalho. A Silvia mesmo me contou várias, que procurou várias até chegar na gente. E por eu reconhecer o meu, isso me deu autoridade para vender, mas os meus amigos começaram a me pedir. E aí foi daí que surgiu um negócio poderosíssimo. Imagina, já são mais de 30 mil, né, alunos certificados, com certificado oficial do Ministério da Educação, através, né, da nossa faculdade. Então, isso também é muito relevante, porque é um selo externo. Sim. Né? Agora, coloquei o livro, né? Coloquei mais resultados, sentei em mesas melhores. Parece que não acaba, né? Não. A gente está sempre precisando encontrar. Como é que vocês organizam, né, no negócio de vocês esse departamento construção de autoridade? Como que é? Por exemplo, eu, logo no começo, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada, que foi em 2018, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, que eu tinha me apaixonado por esse assunto, mas quem era a Silvia na fila do pão? Uhum. E aí eu tive uma ideia. Eu criei uma associação. Eu falei, tem um monte de profissional que vai começar a se formar nisso. Tem a OAB, que é dos advogados, tem o CREA, que é dos engenheiros, e não tem ninguém para representar os profissionais de proteção de dados. E nós criamos a maior associação de profissionais de proteção de dados da América Latina. E foi assim, nasceu numa conversa dentro do meu escritório, por causa de uma frustração que nós tínhamos ido conversar no Congresso Nacional com alguns deputados a respeito de uns pontos da Lei Geral de Proteção de Dados que nós gostaríamos que tivesse, e nós não fomos ouvidos. E aí o meu colega virou para mim e falou, Sil, por que nós não fomos ouvidos? Falei, porque a gente não representa ninguém. A gente representa nossas próprias empresas, nós teríamos que ser uma voz maior. Uhum. E ele falou, como faz isso? Falei, vamos criar uma associação. Só que nós não imaginávamos que uma ideia de 2 pessoas ia virar a maior associação da América Latina. Porque era um gap do mercado, não tinha isso no mercado. Uhum. Como a Zora, não tinha certificação de curso digital no mercado. Quando você encontra algo que o mercado precisa, sim, e você não encontra, tá aí uma fonte de riqueza escondida. E você não descobre isso fechadinha não, na sua casa, não, ali, né, evitando contato com as pessoas. Não. A gente descobre isso fazendo relacionamento, interagindo, falando com o cliente. Gente, o que eu já criei de produto, de conversar com o cliente, falar, escuta, me conta, como você está, o que está acontecendo? E aí a pessoa me traz uma dor, aí eu falo com mais 10 e todos eles têm a mesma dor, pronto, tem um produto aqui, vamos testar? E não achar que o teste é uma sensação de perdida.
né? Porque eu escuto muito isso de algumas pessoas. Eu tô perdida, mas na verdade ela tá testando, fazendo MVP, né? Fazendo uma experiência para ver se aquele produto realmente dá certo. E você, Jô, como é que você organiza essa programação de próximos saltos e de investimento na sua autoridade? Na verdade, eu fui também descobrindo, como a Silvia, né, e como a Zora falou sobre demanda, que o colega médico precisava dessa ajuda também para ter um consultório de sucesso no particular, que eu tive essa facilidade, né, porque li muitos livros durante a minha vida inteira, tive em ambiências certas, tenho algumas ações e tenho uma mente menos escassa que a maioria dos colegas médicos, né, tenho uma mentalidade já mais próspera, então que me fizeram chegar num consultório particular e alavancar, fazer o vezes 10 em um ano, né? Então, eu consigo passar para eles hoje essa forma acelerada de construir isso com as ferramentas certas e a metodologia certa. Só que eu percebi que não só os colegas médicos me validam e querem estar comigo para aprender isso de maneira correta, né, sensata, sem atropelar e sem ser julgado, mas ao mesmo tempo os pacientes querem também passar comigo para ter resultado que outros estão tendo, e pessoas que convivem comigo também, como eu citei, querem ter muitas vezes minha rotina, o meu dia a dia, o meu corpo, e entender como que eu faço tudo isso, a parte pessoal, profissional, hobbies, num dia e organizo dessa maneira. Então, hoje, eu percebo que eu tô, desde o ano passado para cá, fazendo uma estratégia. Realmente, eu tô com um estrategista para a gente mixar tudo isso e fazer o meu branding em cima de um nome só, mixando parte empresarial, médica e pessoal, trazendo uma realidade, como eu posso deixar isso leve, com sanidade mental, não ficar sobrecarregada, não ser só pelo dinheiro, e sim pelo desafio, pelo que eu quero da minha vida, e que naturalmente vai me trazer valores, enfim, resultados financeiros, e não só financeiros, que eu prego muito pela liberdade financeira, mas também geográfica e de tempo, que eu gosto muito de viajar, não abro mão de fazer minha academia, meu esporte, minha corrida. Então eu percebo que todo mundo quer me comprar para ter uma noção de como ter a minha vida. E hoje eu tô mais preocupada, então... Então, manter a sua vida é um ativo. Um ativo, negócio, exatamente. Né? Isso do que só um produto profissional, né? Então, a Silvia citou agora que ela entendeu como profissionalmente ela se destacaria fazendo uma associação, né? E trazendo uma realidade para os colegas dela. Eu vejo que hoje não só eu trago isso para os colegas médicos, mas outras pessoas querem me comprar o meu dia a dia. Então, é nisso mais que eu tô investindo hoje. Perfeito. De fazer uma marca acerca de vários pontos pessoais e profissionais. Eu percebo também que existe um cuidado que a gente precisa ter com a qualidade audiovisual hoje em dia. Né? Porque empreender, imagina, eu comecei a produzir no digital em 2013. Em 2013, gente, qualquer coisa que você postava era curtido. Sim. Né? Eu sou da época que a gente postava no Instagram e assistia a timeline. O que as pessoas tomavam café, e não tinha stories, tá? Eu sou da época que o Instagram não tinha stories. Então, era muito diferente. Hoje em dia, para você comunicar a autoridade, eu não estou dizendo que isso é uma necessidade para você começar. Mas aqui eu já estou falando de quem está caminhando para um próximo nível, para quem já está querendo alcançar novos passos. Eu tenho percebido um nível de exigência audiovisual cada vez maior. Né? E, em contrapartida, também tem aquela questão da escravidão do perfeito. Como é que a gente concilia isso no dia a dia? Olha, uma coisa que foi muito libertadora para mim foi uma frase que eu ouvi de um dos meus mentores. Ele disse assim: feito é melhor do que perfeito. E aquilo para mim foi uma libertação, porque eu tinha isso. Não, eu não tenho cenário perfeito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, começa como você está e vai aperfeiçoando no caminho. Eu não posso começar a fazer uma live com um iPhone 15, mas eu tenho um Samsung simples, e começa com o Samsung, que através dele você vai conseguir comprar o iPhone. Então não é você querer modelar quem já está faturando milhões, não. Quando ele começou, ele também não era assim. Então, um exercício muito legal corre o feed dessa pessoa e vê os primeiros vídeos dela. Sim. Para você ver a diferença de quem ela era antes, de quem ela é agora, porque você é o seu antes ainda. Você vai se tornar o seu depois se você começar. Se o
perfeccionismo te impedir, você nunca vai conseguir chegar lá. E a facilidade do pessoal mais jovem que a gente está na casa dos 35, 45, 50 aqui, já nasceram na era digital, então fatalmente as pessoas mais jovens já vão ter uma esperteza e uma habilidade natural com essa ferramenta que é o digital. E muitas vezes o que é muito devagar e penoso para a gente desenvolver ali, para o nosso cérebro mesmo conectar, entender a nova ferramenta, até ficar mais aperfeiçoado, mais bonito, para quem já é mais jovem é mais rápido. Uma coisinha simples que precisa demorar 1, 2, 3 segundos, a gente demora às vezes 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Então a gente fica, como a Silvia falou, se barrando e não posta. Então é melhor postar de algo médio, né, meia boca, não insuficiente, como a Zora falou, que postar feio também desagrega, tá? Então tem que ter cuidado com o cenário, com o ambiente, com a comunicação, minimamente um cuidado, mas é melhor fazer do que não fazer e vai aperfeiçoando no meio do caminho. Brigar com pessoas que já estão num patamar na frente da gente não é saudável mentalmente, inicialmente, porque senão a gente não começa, a gente fica frustrado, né? Isso não nos leva a um começo e sequer a um progresso. A gente tem que comparar nós com nós mesmos, né? Um passo atrás, né? É óbvio que vai haver uma progressão. Existe N cursos de graça, ferramentas, vídeos no YouTube, na internet hoje, falando como fazer o CapCut, ou um InShot, ou um vídeo no YouTube, ou uma gravação muito mais rápida. Ótimo, a gente aprende rápido, só que não fazer, nos barrar, não vai nos levar para o próximo nível, né? Então a gente tem que começar e vai aperfeiçoando no meio do caminho. E eu quero deixar uma contribuição aqui para vocês em relação a isso, muito relacionado ao que eu faço no dia a dia, tá? Eu sou uma pessoa que hoje eu dirijo a Fex Digital e eu também dirijo o Diamonds, que é uma aceleradora de negócios de educação. E o meu maior ativo é o meu tempo. Eu tenho que fazer gestão do meu tempo porque eu sou e procuro ser uma mãe muito presente, né? Eu valorizo muito viver a vida que eu escolhi, né? E não ser consumida pelo trabalho porque é um desafio, porque eu adoro trabalhar, né? Então é um exercício mental. Então eu faço uma prática de organizar o conteúdo que eu tenho que gerar e eu faço o conteúdo de um mês em um dia. Tá? E isso não é uma figura de linguagem, tá? Isso é real. Eu ensino isso, inclusive, para as minhas mentoradas. Então, eu organizo o conteúdo topo, meio e fundo de funil, faço ele em um dia para o mês inteiro e é uma linha editorial que ainda pode ser repetida daqui 90 dias. Então, eu comecei a entender que produzir conteúdo era construir ativo. Sim. E construir ativo para o meu negócio não pode ser feito de qualquer jeito, cada dia de um jeito, cada dia com uma cara. Não, precisa ser uma coisa estruturada. Mesmo que não seja no estúdio, né? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo no estúdio, mas eu tenho esse cuidado de reservar tempo para produzir em escala. Porque se eu quero escalar, também tem que produzir em escala, né, gente? Tem que vender em volume e entregar em volume também. Agora, na opinião de vocês, qual que é o maior inimigo de comunicar autoridade? Eu queria só pegar um gancho no que você falou de produzir todo o conteúdo em um dia. Para mim, nunca funcionou. Jura? Juro. E Vou aí te é mandar legal. minha técnica Não, para ver se é destrava legal a isso. gente ter essa conversa, porque às vezes essa pessoa que está assistindo a gente também tenha isso. Para eu pegar um dia todo e dedicar para isso, vai ficar faltando alguma coisa que eu preciso fazer. Então, o que eu identifiquei? Quanto tempo duram reels? 1 minuto e meio. Quanto tempo eu demoro para editar esse reels? Mais uns 5 minutinhos. Então, eu preciso de em meia hora, eu gravo 3 reels da semana e tá ótimo. Eu tenho sempre 2 na frente se acontecer alguma coisa. Então, eu tenho o costume de gravar todo dia. Eu pego meia horinha do meu dia, eu faço isso, eu sempre tenho muitas coisas produzidas para frente. Já com legenda, que eu aprendi a história da legenda que era importante depois. Sim. Meus vídeos não tinham legenda e fica aí a dica. Tem muita gente que não tá com fone de ouvido e ele não vai parar no teu vídeo porque não tem legenda. E se tiver, ele vai assistir o teu vídeo. Aumenta a retenção. Então, isso tudo, gente, eu produzo conteúdo desde 2018. Todos os dias. E todos os dias eu descubro que eu não sei nada. Por quê? Porque todo dia muda a ferramenta, todo dia tem uma coisa nova, tem algo que você precisa agregar, tem perguntas que você precisa se fazer. Então, isso é sempre uma evolução. Então, o que trava a tua autoridade? Não produzir conteúdo de valor. Sim. Porque não é qualquer conteúdo que você tem que produzir. Você tem que ter conteúdos, como já foi dito aqui,
intencionais. Qual é o conteúdo intencional? É o que se conecta com a tua audiência. Quais são as dores, né? As necessidades? Quais são os prazeres? Ou seja, o que eles buscam? E qual é a sua solução? E é o que ela falou. Topo, meio e fundo de funil. Num primeiro momento, você fala com muita gente, que são as dores. Depois que você identificou quem esteve com você, identifica o que ela quer. E depois convida para estar mais perto de você. Tem que ser intencional, senão não funciona. Sim, e aproveitando esse momento, o nosso segundo patrocinador dessa temporada do Podzora é o estúdio Amaury Mauro. Então, se você está em São Paulo ou quer fazer uma produção em São Paulo, na região da Barra Funda, todas as informações do estúdio Amaury Mauro estão aqui na legenda para você conferir. E para você reservar, é o estúdio que eu gravo praticamente todos os meus materiais, tanto de divulgação externa, quanto também os meus conteúdos internos da nossa plataforma, da Fex Digital, das entregas corporativas que nós fazemos. Eu tenho certeza que você também vai adorar, tá bom? Ô, Jô, e aí, o maior inimigo? Eu acho que é o que muitos vão se identificar aqui. Uma das crenças limitantes mais comuns, né, das pessoas é aquele medo de ser julgado, né? Então, que a Silvia e a Jora acabaram de falar, é isso que nos impossibilita muitas vezes de começar, o medo do julgamento, né? O que os outros vão pensar da gente. Na verdade, isso é o nosso próprio ego, né? Que a gente tá querendo que, por medo de julgamento, a gente tá com medo de diminuir o nosso ego, né? Não é que a gente é egocêntrico, não é prepotente, não é que é exatamente isso. A gente não pensa sobre nós mesmos assim, muitas vezes a gente não está mostrando que nós somos assim, só que o medo de ser julgado é medo de ser diminuído. Isso é genuíno, é natural de cada um, só que tem que ser trabalhado. Todo mundo já passou por isso na vida, não é porque o Azora e a Silvia a gente posta todo dia que a gente um dia não teve medo de ser julgado. E até hoje, às vezes, até você não hoje, tem uma coisinha ou outra que você vai postar. Eu tenho uns casos. Só que é o nosso ego falando, né? O nosso ego querendo que a gente seja. A gente só quer receber o sim, o reconhecimento, o positivo. Só que, não, o negativo também vai vir. E como a Zora falou, isso vem até hoje. Não é porque a gente já está posicionada, bem reconhecida no nosso segmento e ainda busca mais, lógico, que a gente não tem esse medo. Só que a constância e o trabalho mental em cima do negativo, buscando o positivo, vai nos levar a fazer, a desenvolver. A Silvia bem falou, todo dia surgem novas ferramentas, a gente vai estudando, vai se aprimorando. Não é porque a gente não fez vários rios com legenda que deu tudo errado, foi tudo ruim. Não, agora a partir do... Quando é o momento de começar? Agora, ontem, hoje, imediatamente. Não tem um dia, não tem uma idade que não valha mais a pena. Não tem isso. Então não tem que ter esse medo porque acha que talvez não está mais no tempo, que alguém já está muito à frente, a gente não vai ser visto. Todo dia a gente tem que pensar em começar, porque pensando que a gente vai, até agora falando da parte da médica, né? Eu falo muito para meus pacientes isso, a gente vai viver até os 100 anos, as pessoas já estão vivendo até os 100, 110. A gente vai muitas vezes trabalhar porque a gente gosta, tem poder e liberdade para isso, e hoje com mais qualidade de vida, a gente vai trabalhar muitas vezes até 70, 80, 90. Se a pessoa que está com 50, 60 anos e acha que é tarde, tá errado, porque existe uma necessidade de começar imediatamente, porque a gente tem muitos anos ainda pela vida. Eu tenho você sabe que eu tenho uma hashtag que é rumo ao 100, né? Rumo ao 100, eu concordo plenamente. eu tô firme nesse propósito, tô na rumo mesma. aos 100 anos com saúde. Isso aí. Né? Com saúde. Agora, eu posso pegar um gancho no que ela falou? Faltou o seu inimigo também, que você fez um adendo do meu tema e mas faltou o seu. Eu quero só pegar um gancho no que ela falou. Gente, essa história de eu já estou velho demais para ir pro digital, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu fui pro digital com 47. Hoje eu tô com 53. Aí a pessoa fala, nossa, não parece porque a Dermato é boa, mas eu tenho 53. Os 5 dígitos, os 6 dígitos na Dermato tá bom, exatamente. Né? Isso aí. E aí o que acontece? Você precisa... Olha, é uma coisa muito legal. Lá na cultura ocidental, quanto mais velho você é, mais sábio você é considerado. Na cultura ocidental, não. Os orientais, eles querem aprender com os mais velhos. Os ocidentais, não. Nós temos que mudar isso. Claro, a sabedoria está com os mais velhos, porque nós já passamos pelo que você já passou, nós já sabemos como é esse caminho e nós podemos te ajudar a você não sofrer o que nós sofremos. Então, todos os métodos que a gente
criou foi das nossas dores, foi da nossa jornada, foi das nossas dificuldades. Então eu tive altos e baixos, erros e acertos. Nossa, encontrei uma fórmula. Vou ensinar esse método, que é a fórmula que funcionou para mim. E é isso que você tem que entender. Nós temos o nosso ativo mais precioso é o tempo, como já foi dito aqui. Você quer o quê? Passar por toda a minha jornada ou você quer pegar um método validado e ir muito mais rápido? É sobre isso. Então, que a sua idade não seja a sua barreira. Que a sua idade seja o seu poder. Porque você sabe mais do que uma pessoa mais nova. Ótimo. Isso é muito... Isso mesmo. É muito importante e vai ao encontro do que eu defendo. Um produto de educação que é criado para resolver um problema e com base no seu know-how, ele é muito melhor do que um produto padronizado de prateleira, que está ali guardado. O que é mais rico? Você lê um livro de um monte de teóricos, e eu não estou dizendo que eu sou contra a ciência, pelo contrário, gente. Eu dirijo uma faculdade, sou dona de uma faculdade, eu valorizo muito a importância da ciência. Só que nada vai substituir a experiência prática. Porque a ciência, ela é estudada dentro de um grupo protegido. Sim. Ela não é estudada no dia a dia, lidando com pandemia, lidando com desafios temporais, como nós vimos no Rio Grande do Sul, lidando com inflação. Não. Ela é feita ali, ó, por mais que sejam 1000 pessoas no grupo de estudo, ela é feita num protegido. Então, a autoridade que vem com a idade, ela precisa também ser comunicada. Eu acho isso fundamental também, trazer o volume. Poxa, eu tenho 12 anos de experiência, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos de experiência nesta área. Isso também é um resultado. Por quê? Quantas pessoas você conhece que pulam de área em área? Muda de área, trabalha 3 anos numa, 3 anos na outra. Então, você estar há mais de 10 anos numa mesma área, se dedicando para ela, já é um sinal de autoridade muito grande, porque significa longo prazo. Então, são pontos aí para a gente considerar. E o teu inimigo? Qual que você acha que é o maior inimigo da autoridade? Eu acho que é o não começar. O não começar é o maior inimigo. Porque se você não começa, você não vai formar sua autoridade. E quem é que te impede de começar? Foi o que a Jordana falou, o medo do julgamento, o medo do perfeccionismo. Então, você tem que tirar essas coisas. Eu tive sorte que eu tive uma mãe muito sábia. E ela tinha muitos problemas, assim, de autoimagem. Apesar de ser uma mulher lindíssima, ela tinha esse problema. E ela me ensinou uma coisa desde que eu era muito novinha. Ela falava assim para mim: Silvia, sempre pense o seguinte: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você não estiver fazendo nada, ninguém vai falar mal de você. Se você for fazer alguma coisa, alguém sempre vai falar mal de você. E eu acho muito engraçado, quando eu ganhei meu primeiro hater, eu me senti tão poderosa. Falei, gente, eu tenho um hater. E aí você tem que saber como eu lido com ele. Sim. No meu caso, eu não vou ficar batendo boca com hater. Eu aperto um botão poderoso, que chama-se excluir e bloquear. Sim. Resolvi meu problema, ele vai ficar lá se matando sozinho. E eu só fiquei feliz. Falei, caramba, eu tô fazendo alguma coisa boa. Tem alguém querendo aqui me confrontar. E é isso. Sim. Você sabe que eu comecei a fazer um exercício de responder, né? O hater. E aí é muito poderoso também, viu? Porque você tem que bolar uma resposta para você até deixar registrado no seu perfil. E esse processo de elaborar, de confronto, para mim é um exercício, porque eu sou aquela pessoa que evita eu também. Confronto. Eu prefiro pagar para não ter confronto. Eu entendeu? também. Eu sou essa pessoa. Mas tá sendo um exercício terapêutico de fazer o confronto, porque exercita a gente a pensar, o que responder, poxa, isso aqui vai ficar registrado no meu perfil, é importante. Eu percebi que as pessoas vão
valorizando mais o teu posicionamento também quando você vai lá, responde, dá... Lógico, tem hora que a gente tá sem paciência para isso, mas tá sendo um exercício interessante para mim, sabe? Fazer esse confronto. Existe um tipo de, né, quem fala bastante de marketing digital, existe 4 tipos de posicionamento. Um deles é o polêmico, né? Então tem gente que faz de propósito um acesso ao teu perfil para polemizar, inclusive para daí a gente lançar o nome dele e ele ser reconhecido. Ele nem é nada eu ouvi falar disso. Existe. Né? Então, por exemplo, se a Zora vai fazer o ponto de vista dela e vai debater minimamente, ok, né, no seu perfil, dentro de uma regularidade, digamos, de educação, só que tem outros que realmente vão para uma polêmica mais acirrada e porque querem querem que alguém mais reconhecido jogue o seu nome na rede social. Eu não sou a favor, também, né, cada um atua da maneira como quer, mas eu não sou a favor, tem que ter um tempo e para gastar nisso, exige uma demanda mental mesmo para lidar com esse tipo de situação, para gastar um tempo, uma energia nisso. E são escolhas. Eu canalizo a minha energia para o positivo e não deixo, porque gasta mesmo uma energia e te leva em outras esferas aí para o negativo, na minha opinião. Eu me conhecendo, tá? Então eu não entro nessa seara da polemicidade. Eu prefiro fazer um marketing de conteúdo, sempre falando para o positivo, eventualmente. Lógico, eventualmente não, devemos fazer um posicionamento baseado na nossa pessoalidade e personalidade. É lógico que eu falo, respondo diversas caixinhas de perguntas sobre um tema muitas vezes polêmico, eu falando sobre o que eu penso. É necessário, mas agora entrar numa polêmica eu já não gosto muito e realmente debater, acirrar muito, porque realmente vai trazer um tipo de seguidor às vezes um pouco mais desqualificado, que vai querer essa polêmica, e aí o teu perfil, que era para ser para um tipo, né, o meu mais conteúdo de qualidade, nortear para o positivo, vai ficar um pouquinho já cansativo, polemizado, e vai parecer que às vezes eu tô sendo chata demais. Então quem me segue que gosta do positivo vai acabar às vezes não me seguindo mais, ou não gostando mais, né? Então são escolhas, né? Ou então tem que equilibrar, às vezes faz uma polêmica, mas vai lá e gera 5, 10 conteúdos de qualidade não polemizados, né? Maravilha. Agora, partindo para o encerramento, que eu poderia ficar aqui mais horas com vocês, mas partindo para o encerramento, eu percebi que me transformar numa empresária da área da educação me exigiu muito mais mudança de mentalidade do que qualquer outra coisa. Né? Porque quando você muda a mente, parece uma cascata. Né? Você dá um estalo, você muda um monte você consegue executar, implementar, comprar, investir, fazer um monte de coisas que são importantes para a gente crescer o nosso negócio. E eu tenho trabalhado muito comigo e também com as minhas mentoradas. Hoje eu lidero mais de 150 empresárias da área da educação. E eu trabalho muito com elas. O nosso negócio não pode se limitar à nossa mente. Então, o nosso negócio ele tem que ser maior que a gente, né? Ou ele tem que estar à parte da gente, não ser a gente. E isso é um processo de construção. Eu queria que vocês compartilhassem uma crença limitante que vocês tinham no começo do negócio, sabe? Algum pensamento que te paralisava, ou um pensamento que vocês acreditam que paralise a audiência, caso vocês não se lembrem de algum de vocês. E depois eu falo a outra parte, para não misturar as coisas. Quem começa? Eu posso começar. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar como empresária, porque eu sempre tinha sido CLT, então até 2008 eu trabalhava CLT. E aí eu me vi meio que empurrada a empreender. E eu não tinha mentalidade de empreendedora. E aí eu entendi que naquela época não tinha internet, gente. 2008 não tinha internet com o YouTube. O YouTube acho que é de 2013, 2014. Eu lembro que só podia pôr 20 minutos de vídeo no YouTube, né? Quando a gente começou. Então, assim, eu sabia que eu não sabia. E aí são os níveis de consciência. Eu sabia que eu não sabia algo e que tinha que ter alguém para me auxiliar. Então, um conselho que eu dou para você aumentar o teu nível de merecimento. Então, hoje eu ganho 5 mil, para mim tá bom. Não, você merece ganhar 100 mil, 200, 300 mil. Mas o teu nível de merecimento, ou como o T. Harv Eker fala, o teu termostato financeiro, ele vai ser ajustado quando você sentar em mesas de pessoas que fazem esses valores.
E isso você não vai conseguir sem estar em mentorias específicas para isso. E aqui a gente tem a Zora, que é uma mentora. Então, você quer crescer? Sozinho, sem expandir a sua mente, você não vai conseguir. E eu tinha essa crença, eu quero chegar lá, mas eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar. E eu sempre investi, e eu invisto muito em mentorias. Quer crescer? Invista em mentorias, a gente tem uma mentora incrível aqui para vocês investirem nela. Concordo plenamente. Muda muito, né? Isso muda o jogo completamente. Estar com pessoas certas, né? No momento certo, em mesas certas, tá? Nos leva a outro patamar. A vida toda, tá? É desafio por desafio, a gente vai querendo crescer e toda vez, todo novo nível de consciência, novo desafio, a gente vai precisar de mentores. Então, eu também tenho 2, 3, 4 mentores ao ano. A gente entra em grupos de mastermind o tempo inteiro e necessariamente eu troco todo ano eu sugo o máximo de aprendizado do que eu consegui daquele mentor, e se fizer sentido eu repito mais um ano, ok, mas se não eu já troco, porque tem muita gente boa no mercado em todos os segmentos e a gente não precisa ficar preso a né, não precisa ficar E realmente... nem fazer uma coisa por vez, né? É. Tem gente que... Não, eu vou fazer uma primeiro. Não. Gente, como empresário, uma coisa que eu aprendi é que não existe uma coisa Não por existe vez. uma Eu não por sei vez. vocês, São mas muitos, não existe. como a Jora acabou de falar, são múltiplas tarefas e estratégias e habilidades que a gente desenvolve. Depois que a gente entende, destrava uma mentalidade, vem uma cascata de coisas que nos leva a isso. Aí eu tenho que estar, muitas vezes, num grupo de empresariado, outro de mentalidade, outro de... Enfim, diversos, tá? Ou sobre o nosso segmento. E a outra questão que eu acho que vale a pena a gente também trazer para o público, que muitas vezes trava aí nossa prosperidade, nossa escala, é pensar que se eu for crescer, tanto financeiramente quanto no meu negócio ali, eu vou demandar mais horas de trabalho e isso vai prejudicar minha qualidade de vida. Aí entra uma habilidade absurda, realmente, não é fácil, como a Zora acabou de falar, que ela administra, eu também busco isso o tempo inteiro, administrar o meu tempo pessoal com o profissional. A ideia é escalar, crescer financeiramente no meu negócio e ainda o time, para não depender tanto da gente, Isso, cada delegar, vez né? mais delegar, e de modo que a gente vá substituindo. Então, cada vez que eu quero mais desafios e quero agregar mais no meu trabalho, eu vou, sim, exigindo mais do time, delegando mais do que de mim mesma, né? Então, formar time nessa hora é muito importante, porque se hoje eu opto por trabalhar somente às tardes da minha semana, né? Então, 3 no consultório, 2 outras na mentoria, e eu tenho, sim, uma qualidade de vida absurda, com uma rentabilidade absurda. Então, se eu quero uma rentabilidade maior, isso me custaria mais tempo? Não, porque eu vou desenvolver um método de que eu não use o meu bem precioso, que é a minha hora, a mais, e sim a minha capacidade mental para desenvolver eu e meu time para a gente fazer mais na vertical sem expandir na horizontal, que é o nosso tempo. Perfeito. E isso é um exercício que começa na gente, mas quem vai implementar é o time. E isso vai ao encontro de 2 recomendações que eu quero trazer sobre esse tema de autoridade e também sobre crescimento do seu negócio, que é você, primeiro, aprender a distribuir lucro. Porque a questão da contratação vem como um discurso, uma objeção inicial do mas treinar as pessoas dá trabalho, mas né, treinar, as pessoas abandonam, as pessoas não fazem. Mas, na verdade, o discurso por trás disso é não querer distribuir lucro, não querer gastar com o colaborador. E uma coisa que eu desenvolvi foi entender o ROI do colaborador. Então, quanto de retorno essa contratação, esse funcionário que eu vou trazer para o meu negócio, ele vai gerar? Isso seja mesmo. de tempo, seja de dinheiro, porque tem time que você consegue medir em dinheiro e tem time que você mede em tempo. E aí isso ajuda muito a destravar e me ajudou muito. Hoje eu sou obcecada por contratar pessoas que vão me dar resultado. E uma outra... eu até quero que vocês validem ou invalidem isso, que é substituir não por sim. Como? Porque quando a gente está no processo de rampagem do negócio, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem um pensamento de, isso não dá, isso é impossível, isso não funciona. Não, mas como isso não vai funcionar comigo? A gente tem uma barreira de proteção a tudo que é muito novo. Sim. E eu gosto muito de propor esse exercício,
Sério? Sim. Como? Como que poderia ser, né? Como que isso se adapta para mim? Vai ter coisa que você vai concluir que não se adapta. Igual a Silvia falou, eu produzo em um dia para 30, ela prefere produzir um pouquinho todo dia e ela se mantém conectada ali com a audiência. Ótimo. Mas é possível a gente fazer também uma análise de como funciona pra gente. Então, esse pontinho é super importante. Eu queria deixar essa recomendação para você que está pensando nos seus próximos desafios de autoridade. Porque escrever um livro, palestrar na Forbes, como eu palestrei, construir um consultório belíssimo, como a Jordana, ela não falou sobre isso, mas o consultório dela é um padrão 5 estrelas e isso também influencia em autoridade. Todas essas ações que a gente faz, antes dela, corre o risco de você pensar, não, isso não. Não, isso eu não vou fazer não. Isso dá muito trabalho, eu não vou saber. Ou, por exemplo, o ponto que a Silvia trouxe de livro foi muito interessante porque... Tá bom, a editora não tá abrindo, então vamos lá, como é que a gente faz sem editora? Ao invés, ela poderia ter falado, não vou fazer. Então, acho que é uma reflexão interessante para deixar com você, para você olhar para a sua autoridade como ela deve ser e, principalmente, para você entender que é uma construção que não acaba. A autoridade precisa ser sempre alimentada, porque na medida que você cresce, os elementos de autoridade, eles precisam crescer com você. E você precisa estar intencional para todos esses pontos. E para a gente fazer o fechamento, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está pensando, refletindo sobre a autoridade, qual que é a mensagem final que vocês gostariam de deixar para as nossas seguidoras? Uma coisa que eu acho muito legal a gente saber que se você se arriscar, porque, eu sou CLT ou eu sou funcionário público, eu gosto de estabilidade. Primeiro, estabilidade não existe. Então, o primeiro ponto, não existe estabilidade num mundo caótico como os que nós vivemos. Então, se arrisca porque você vai conseguir muito mais do que você imaginou quando você arriscar. Quanto maior o risco, maior o lucro. Isso é um fato. Agora, a Jordana pode falar isso muito melhor do que eu. Não adianta nada você ter um negócio magnífico, escalável, estar lá entre os principais do teu mercado e você não ter saúde. E você não comer bem, você tentar se livrar do açúcar, pelo amor de Deus, que é um dos piores venenos que nós temos hoje, né? Que eu brinco, Jordana, e você vai explicar melhor do que eu, que o açúcar, ele é a droga lícita. Sim. E aí a indústria quer enfiar açúcar em todo o tempo na gente para que nós fiquemos inflamados e dependamos da indústria farmacêutica. Então, assim, acima de tudo, sua saúde mental, sua saúde física, acima de tudo, senão você não vai conseguir manter o seu negócio. Exatamente, a Silvia falou num ponto que eu faço essa única polêmica, assim, né, com meus seguidores, eles têm tanto medo de usar um Ozempic, usar um Ribelsus, usar um hormônio, uma reposição hormonal, mas não tem medo de tomar Coca-Cola, de ser gordo, de ser o sobrepeso, de ser obeso, de comer açúcar, são as drogas, fumar, né, que são as drogas lícitas aí no nosso meio, de beber álcool, que faz tão mal quanto e nos levam a doenças cardiovasculares, né, diabetes, enfim, e vão gerar consequências pro resto da vida que muitas vezes não vão ser mais possível ser tratadas, né, são só paliativas ali, e não tem tem medo, outros medos, né, que iriam justamente contribuir para uma melhor qualidade de vida, tá? Então eu faço esse contraponto sempre com meus seguidores, é bem fazendo o fechamento assim do que a Silvia falou, e o que eu também gostaria de contribuir aqui, né, um medo aí que as pessoas têm e que eu acho que não tem que ter para começar, para alavancar, né, e para tornar o seu negócio bom para alguém, entregar resultado para alguém, as pessoas, elas têm que realmente trabalhar a sua mentalidade para trabalhar os seus medos. O que mais vai levar a gente a progredir é quebrar nossas crenças limitantes que estão atreladas de fato a valores da nossa família, do nosso passado, né? Se a gente não destrava a nossa mentalidade, como a Zora falou, depois da mentalidade destravada vem uma cascata de benefícios. Se a nossa mentalidade não for destravada, realmente nada disso vai, assim, a gente vai falar
de posicionamento, autoridade, de construção de comunicação, de negócios, não vai ser possível ser falado, porque nós mesmos vamos estar nos boicotando dentro das nossas crenças limitantes, né? A Silvia falou um ponto muito interessante, as pessoas não se veem sendo pagas, né? Elas gostariam de ser melhores pagas, mas não é as pessoas que nos pagam, é nós que damos o nosso valor, e isso só vai ser possível ser construído dependendo do que nós pensamos sobre nós mesmos, em quais as mesas que nós estamos, né? Então, construir essa mentalidade vai fazer a diferença ali no que nós estamos nos propondo fazer na nossa vida. Maravilha. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Foi incrível, eu ficaria o dia inteiro aqui. Eu quero agradecer você por acompanhar até aqui o Podzora. Essa que é uma temporada diferente, que eu estou trazendo mais convidados para a gente debater temas importantes e necessários para você crescer o seu negócio de educação. Se você gostou desse episódio, se ele gerou insights, deixa o teu comentário aqui. Clica em gostei, faça a avaliação do nosso episódio e principalmente dê de presente para alguém. Compartilhe com as suas amigas, com os seus amigos que precisam destravar o pensamento e o investimento na sua autoridade, porque com certeza isso vai fazer você vender e multiplicar o seu negócio na área da educação. Esse foi mais um Podzora para inspirar você a tomar a melhor decisão da sua vida, que é empreender e escalar o seu negócio educacional. E aí, vamos agir?